de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós vamos hoje falar de Jesus Cristo e da salvação que há no seu santo nome. Porque sem Jesus Cristo, a Bíblia diz que todos nós estamos perdidos. Lançados no inferno será todo aquele que não acreditar na palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Não é palavra de homem, é de Deus. E a Bíblia diz que tudo que ele falou se cumprirá. Tudo que ele falou, a Bíblia diz, se cumprirá. Nenhum tio desta palavra, ou um jota, cairá por terra, segundo disse Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, a tua misericórdia. Pedimos ao Senhor que envie os teus anjos para este lugar e repreenda o mal. Abra os ouvidos deste povo, que tem ouvidos, mas só para ouvir coisa que não presta. Mas quando se fala da palavra de Deus, o povo não gosta. Não gosta de ouvir a verdade. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Senhor, abençoa esta pregação. Usa o pregador e perdoa os pecados do teu servo. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, a Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão e disse: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu e não houver mais chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, mas se o meu povo orar, o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, e se humilhar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias. Senhor, te damos graça pela tua bondade e misericórdia. Por mais um dia, te damos graça. Esta palavra, o Senhor Deus falou para Salomão, filho de Davi, o terceiro rei de Israel, o homem a quem Deus deu toda a sabedoria e riqueza e honra, o rei Salomão. A Bíblia diz que na terra nunca houve alguém mais sábio que Salomão, senão Jesus Cristo de Nazaré. E nem ninguém mais rico que Salomão, nem mais honrado. O rei Salomão, filho de Davi, reinou 40 anos em Israel, nunca passou por guerra, nem dificuldade, só riqueza, só alegria e só prazer.
Mas a Bíblia diz que Salomão, filho de Davi, orou a Deus e edificou uma casa para Deus, o templo de Israel. E ele santificou a casa ao nome do Senhor. A Bíblia diz que ele, Salomão, sacrificou 1000 bois ao Senhor e 120.000 ovelhas sacrificou o rei Salomão a Deus. E Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura do sacrifício pacífico. Porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber os holocaustos, nem as ofertas de alimento e a gordura. Assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, e uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. E no 8º dia realizou uma assembleia solene por 7 dias. Celebraram a congregação do altar e 7 dias de festa. E no 23º dia do mês, despediu o povo para suas casas, alegres, de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo. Salomão, filho de Davi, edificou o templo em Israel. 20 anos passou para edificar o templo em Israel. E ele ofereceu 1000 bois em sacrifício e 120.000 ovelhas em sacrifício. E a Bíblia diz que de noite Deus apareceu a Salomão e disse para ele: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E ele disse: se eu fechar os céus e não houver mais chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o povo. Então Deus está dizendo que Ele tem poder para fechar os céus e não mais chover, e também para ordenar os gafanhotos que consumam toda a terra. Deus tem poder para isso. E Ele está dizendo: se eu enviar peste entre o povo, Deus está dizendo que é Ele que envia a peste entre o povo, que Ele tem poder para fechar os céus, e Deus também tem poder de salvar o povo. Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. O Senhor Deus está dizendo que se o povo dele, que se chama pelo nome dele, se humilhar e orar e se converter dos maus caminhos, Ele ouvirá a oração do povo, sarará o povo de suas doenças. Deus tem poder para sarar o povo e para salvar o povo, irmão. Mas a Bíblia diz que se o povo orar
é se o povo se humilhar e se converter dos maus caminhos. Deus espera que quando o povo ouve a palavra dele, mude de vida. Deus espera que o pecador, quando escuta a sua palavra, mude de vida. Acredite. Deus não pode abençoar ninguém no pecado, e nem vai. Deus não vai abençoar ninguém que não quer mudar de vida, que só quer fazer o mal, que levanta de manhã com sangue nos olhos para matar os outros, roubar, enganar. Deus não vai abençoar um homem estuprador. Deus não pode abençoar um homem do tráfico, um homem que passa o dia inteiro vendendo droga, fumando droga, se prostituindo. Deus não pode abençoar, ainda que ele quisesse, mas ele não pode, porque ele é santo e justo. Mas ele disse: o meu povo. Quem é o povo de Deus? Todo aquele que recebeu Jesus Cristo é povo de Deus. Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu a sua oração. Deus está falando. Sararei a sua terra e perdoarei os vossos pecados. O Senhor Deus de toda a terra está falando hoje. Se o povo dele orar, se o povo dele se humilhar, se o povo dele se converter dos seus maus caminhos, ele é poderoso para perdoar os pecados e para sarar as enfermidades do povo. O problema é que o povo não ora. O problema é que ninguém quer se humilhar na presença de Deus. Ninguém. Todo mundo se humilha quando vê a polícia, quando vê o chefe do tráfico com a arma na mão. Todo mundo fica bom, se ajoelha. Mas na presença de Deus, todos levantam o nariz, empina o nariz e diz: para quê? Que Deus é este que eu não posso ver? Mas a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas. Tudo que você vê de bom na terra foi Deus que fez. Deus criou os céus e a terra, os rios, as nascentes de água, porque Deus é bom. Ele fez as árvores que dão os frutos para a alimentação do povo, porque Deus é bom. O trigo floresce e você come pão, porque Deus é bom. Tem água boa para beber. Mas o homem não quer beber água, o homem quer beber cachaça, uísque, vinho, se embriagar e ficar no meio da rua, perambulando. Deus nos deu apuro para respirar, mas o homem não quer. O homem quer fumar maconha, crack. O homem quer tudo aquilo que faz mal para ele. E Deus está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu a oração do povo. Sararei o povo. Por que o povo anda tudo doido no meio da rua aí? Falta de Deus. Falta de Deus. É por isso que o povo anda louco no meio da rua, sem paradeiro, sem lugar para pousar, sem juízo perfeito, porque falta Deus. Porque as pessoas acham que não precisa de Deus. Mas Ele está dizendo: se o meu povo, Deus tem um povo. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus, a Bíblia diz que é todo aquele que se lembra de Deus, todo aquele que abre a Bíblia para conhecer a Deus. Como é que vai conhecer Deus se nunca leu a Bíblia? Como é que você vai conhecer uma pessoa
da qual você nunca ouviu falar. O Senhor Deus de toda a terra está convidando aos pecadores que se arrependam. Como que Deus vai salvar um homem que passa o dia inteiro bebendo, fumando e se prostituindo? Como? Como é que ele vai salvar? Não tem como. Como que Deus vai abençoar um homem que só pensa em fazer o mal? Para quê? Mas a Bíblia está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei a oração dele, sararei a terra e perdoarei o pecado do povo. O que é que separa o homem de Deus? O pecado. Isaías 59:1 diz que o braço de Deus não está agravado, nem o seu ouvido surdo, mas é o pecado do povo que separa o povo de Deus. Por isso o povo anda louco no meio da rua, se prostituindo, que só pensa em beber e fumar e matar os outros. Facções dominando toda a terra, e o povo acha isso interessante. Um homem matar o outro, arrancar a cabeça do outro. Onde que isso é bonito? Onde que é bonito matar uns os outros? Mas a Bíblia diz que é porque o povo não teme a Deus. O povo não respeita nem a Deus, nem a autoridade, nem pai e nem mãe. O povo de hoje não respeita ninguém. A mulher não respeita o marido, e nem o marido a mulher. O filho não respeita o pai, e o povo não respeita Deus. Os jovens de hoje são atrevidos, não respeitam ninguém, não respeitam os velhos, não respeitam os pais, não respeitam ninguém, só respeitam o crime, só. Deus criou os homens, e os homens não respeitam a Deus. Cada um adora o seu ídolo, fazem feitiço nas encruzilhadas, oferece sangue aos orixás. E a Deus? Quem é que ora a Deus? Quem é que se ajoelha na presença de Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim? Quem é que quer fazer isso? O Senhor Deus está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus as suas orações, sararei as vossas terras e perdoarei os vossos pecados. Senhor, e se o povo não orar, vai continuar doente. E se o povo não orar, vai continuar mendigando e comendo pão do lixo. Se não se humilhar a Deus, vai continuar pobre, doente e doido da cabeça. O que é que falta neste mundo? Deus. Por que que o povo tem um vazio dentro dele que precisa preencher com maconha, cigarro, cachaça e prostituta? Por quê? Porque falta Deus. Falta Deus no meio do povo. Em toda a terra. O povo da terra estão ficando loucos. E não tem tempo para Deus. Todo mundo tem tempo para academia, prostituição, bar, tabacaria, mas ninguém tem tempo para Deus. Os pais de família não têm tempo para Deus. As mães de família também não. Os jovens, nem pensar. Todo mundo tem tempo. 2 horas de academia todo dia, 4 horas. 5 horas na biqueira, todo mundo. 10 horas no bar jogando sinuca, bebendo e atrás de prostituição. Mas ninguém tem tempo para ler um capítulo da Bíblia. E as pessoas dizem: cadê Deus? Por que que o povo está pobre? Deus está dizendo: enquanto o povo não se humilhar,
Enquanto o povo não mudar de direção, vão continuar pobres, famintos e doentes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e se converter dos maus caminhos, cadê o povo que quer se humilhar? Cadê? Não tem. Ninguém quer se humilhar, porque ninguém quer se humilhar na presença de Deus. Todo mundo gosta de futebol, churrasco, pagode, biqueira, bar, tabacaria. Todo mundo gosta de comer, beber. E Deus? Quem é que vai buscar Deus nesta terra? Se é Ele que dá o sol, a chuva, o vento, o alimento, se tudo vem de Deus, por que o povo não busca Deus? Por que todo mundo tem tempo para fuxicar, falar mal dos outros, mas ninguém quer orar? Porque as pessoas da terra odeiam Deus. Aí depois ficam reclamando porque estão doentes, pobres e roubados. O Senhor Deus de toda a terra está dizendo hoje, neste lugar, onde as pessoas se fazem de surdas, e elas acham que nunca vão precisar de Deus, e no dia da tua morte, hein? E no dia que faltar o fôlego da vida e o coração parar, coisa ruim, tu vai buscar a Deus, ou tu vai fazer uma macumba na encruzilhada? No dia que o coração do homem parar, no dia que o homem procurar o fôlego da vida e não encontrar mais, a quem vai recorrer? Quem é que vai socorrer a alma do pecador? Quando o anjo da morte arrastar a alma dele para o inferno, quem é que vai socorrer? Se tu não conhece Deus. Conhece todas as biqueiras de Itaquera, São Mateus, conhece todas as biqueiras de São Miguel, conhece todas as biqueiras da Zona Sul, mas nunca leu um capítulo da Bíblia, nunca. E ainda blasfêmia de quem prega a palavra de Deus. As pessoas conhecem prostituição, homossexualismo, pornografia, tudo que não presta. Sabem tudo de futebol, magia negra, mas ninguém sabe nada de Deus. E quando vê alguém pregando a palavra, ainda quer matar. Ainda quer matar. Como que Deus vai salvar um povo que não pergunta por ele? Como que Deus vai salvar um povo que não pergunta por ele? Deus é vivo. Ele é vivo. A sua palavra, viva. Deus habita nos altos céus e também em todos os lugares da terra. Deus preenche todos os lugares. Só tem um lugar onde Deus não pode entrar se o homem não deixar, do coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas a Bíblia diz que a igreja de Laodiceia estava rica, gorda. A igreja de Laodiceia estava abastada, e ela dizia: eu não preciso de nada de Deus, nada, nada, nada. É o povo de hoje, anda por aí achando que não precisa de Deus, até o coração parar. As pessoas andam por aí achando que não precisa de Deus, só precisa de maconha, de cachaça, uísque com Red Bull e prostituta, só isso. O povo acha que é só isso a vida, e eles dizem: para que Deus? Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é santo,
santo, santo. E ninguém pode ver a Deus se não purificar o coração. O homem acha que as flores do campo é por acaso, e os frutos das árvores é por acaso, mas ele não sabe que tudo tem a mão de Deus. A água, as fontes das águas, a grama, o cântico dos pássaros, tudo tem a mão de Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus está em todos os lugares da terra, no sorriso das crianças, nas cores das flores, a grama, o céu, a corrente das águas, tudo tem Deus. O cântico dos pássaros, tudo tem Deus. As cores das flores, tudo tem Deus. A glória de Deus está em todos os lugares da terra. A vida do homem, como que o homem pode respirar, o coração bater voluntariamente? Quem é que pode parar o coração do homem? Só Deus. Ninguém morre e ninguém nasce se Deus não permitir. Mas o povo da terra não quer saber de Deus, não quer se envolver com Deus. As pessoas não gostam de ouvir falar de um Deus que elas não podem ver. Mas a Bíblia diz que a glória de Deus é manifestada entre os homens. Chuva, ar, sol, flores, plantas, peixes, os seres viventes, tudo, todos dependemos de Deus. E qual é a preocupação de Deus para com o homem? A alma. Aquele que não acredita em Jesus Cristo, a Bíblia diz que nunca desfrutará da salvação, nunca. Sem Jesus Cristo não há salvação. Depois da morte segue-se o juízo. E Tiago diz: o juízo de Deus é sem misericórdia. Não quer nada com Deus, tem certeza? Não pergunta por Ele, tem certeza? Nunca leu a palavra dele, você tem certeza que nunca vai precisar de Deus só porque é bonita? Nunca vai precisar de Deus só porque é forte? Nunca vai precisar de Deus só porque é rico, inteligente, 4 faculdades? Você acha que nunca vai precisar de Deus só porque é funkeiro? Você acha que nunca vai precisar de Deus só porque é do tráfico, só porque é da biqueira? Você acha que não vai? Só porque é bandido, violento, porque já matou milhares? Só por isso você acha que nunca vai precisar de Deus? Um dia você precisará dele. E como Deus vai socorrer um homem, uma mulher que nunca perguntou dele? Como? Sempre levantou de manhã, tomou o seu café, não deu graças a Deus. Deus sustentou a noite inteira, nunca agradeceu a Deus, só reclama, só murmura, só fala palavrão. A boca das pessoas de hoje é pior do que uma lata de lixo, só sai palavrão, só esgoto, só palavrão. E ninguém abre a sua boca para dar glória a Deus pelo pão, pelo café com leite. Ninguém dá glória a Deus porque acordou, podia ter morrido dormindo. E as pessoas não se lembram de Deus até que o corpo entra no caixão. Aí todo mundo se lembra de Deus. Aí as pessoas começam a buscar a Deus. Tarde demais. O que adianta buscar a Deus depois que está duro dentro de um caixão? Se a Bíblia diz que Deus não é Deus de morto, mas é Deus dos vivos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu santo nome enquanto Ele está perto. Por que as pessoas não acreditam em Deus? Por que as pessoas não leem sobre Deus para conhecer o que é que estão fazendo de errado?
A Bíblia diz que ficarão de fora todo aquele que faz feitiço, todo aquele que trai a sua esposa, ficarão de fora, os cães. Todo aquele que esnoba a palavra de Deus, que não quer saber de Deus, fica lá de fora. Onde está escrito isso? Apocalipse 22, a partir do 11. Um dia você se lembrará que alguém pregou para você e você deu risada na cara de Deus, porque você dizia que era muito bom para Deus. Um dia se lembrará que alguém saiu da sua casa para pregar e você não fez caso disto algum. O Senhor Deus está dizendo hoje em Apocalipse 22, do 11 ao 17: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifica a sua vida ainda. Eis que cedo venho, diz o Senhor, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Qual é a tua obra? O que você faz o dia inteiro na tua casa? Fuma baseado, transa com um e com outro, é isto a obra do homem? É esta? O que é que o homem faz todo dia? Só o que não presta. O que é que pensa? Só o que não presta. O dia inteiro assistindo filme violento, assistindo pornografia, dancinha no TikTok. E quem é que lê a Bíblia? O dia inteiro, no sábado, no bar, os pais de família, os filhos virando ladrão e prostituta e gay, e os pais no bar, bebendo, jogando sinuca e dizendo que está tudo bem, e o filho descendo para o inferno. A mãe, se era para fechar o quarto e orar a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que está se perdendo. Não. Sabe onde é que a mãe está? Na academia, malhando. Aí eu te pergunto: e se morrer hoje? E os jovens? Onde estão os jovens? Nas tabacarias, fumando. Meia-noite, indo para os bares, indo para os inferninhos da vida. E ninguém pergunta: cadê Deus? E ninguém está interessado na vida eterna, ninguém. E o Senhor está me mandando dizer hoje: todo aquele que morrer sem Jesus Cristo está condenado para sempre ao inferno. Porque Jesus Cristo diz em João capítulo 3, a partir do 17: eu não vim para condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Senhor, o Senhor veio salvar o mundo de quê? Do inferno. O homem sozinho, ele pode cuidar da vida dele. E a alma? Como é que um homem morto pode salvar a sua alma? Como? Como é que uma pessoa que morreu pode salvar a sua alma? Como? O homem, quando está vivo, tem saúde, é forte, ele se vira, ele corre, ele luta, ele sai no tabefe, ele pega uma pedra e morto. E a alma? A Bíblia diz que o corpo do homem fica na terra, a alma do homem entra no mundo espiritual. Aí ela está ou na mão de Deus ou na mão do diabo. Só há dois lugares espirituais para a alma do homem: céu, inferno. Hades e paraíso. O que é Hades? Mundo dos mortos, sepultura. Sheol, lugar de tormento, onde a alma daquele que passou a vida inteira sem perguntar por Deus é atormentada com fogo. A alma do homem é o seu psique, a sua memória. O homem morre sabendo de tudo, com todas as preocupações da terra. O homem morre assim. A alma é os pensamentos, a alma é a vida do homem. Quando ele perde a sua vida, a Bíblia diz que ele precisa de alguém para conduzir ele até a
luz. Quem é? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo nunca tropeçará. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo nunca andará em trevas. Davi diz no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte. Depois da morte, minha irmã, ou é céu ou é inferno, ou é luz ou é escuridão das trevas. Provérbios 15, 24 diz que o céu é para cima, é para os sábios, mas para aquele homem que passou a vida inteira fazendo burrada, o inferno é para baixo. O céu e o inferno são dois lugares espiritual. Você não pode ver o céu onde os anjos, onde Deus está, não é este céu que nós vemos. Aqui é o primeiro céu, é o céu dos homens. Depois desse céu tem outro, onde ficam os anjos caídos. E tem o terceiro céu, onde Deus habita. Deus e os anjos de Deus, as criaturas celestiais. Mas quando o homem morre nesta terra, segundo a Bíblia, ele vai para um lugar chamado Hades, lugar de arrependimento, de pranto e ranger de dentes, se ele morrer sem Jesus Cristo. Qual é o papel de Jesus Cristo nisto tudo? Jesus Cristo veio pagar uma dívida que Adão fez com Deus, a dívida da desobediência. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. A Bíblia diz: por causa do pecado de um só homem, todos nós fomos condenados à destruição. Porém, Jesus Cristo, sendo justo, o Filho de Deus, desceu para pagar a dívida. No livro de Colossenses, no capítulo 1 e 2, a Bíblia diz que ele pegou a nossa condenação e cravou na cruz. E ele diz: Tetelestai, está paga a dívida. E todo pecador que recebe Jesus Cristo, está paga a dívida, não deve mais nada. Glória a Deus, irmão. João capítulo 3, a partir do versículo 35, está escrito: o Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que tem o Filho, tem o Pai. Mas aquele que não tem o Filho, a ira de Deus está sobre ele, e nunca terá a vida eterna. Nunca. Sem Jesus Cristo, nunca você alcançará a vida eterna. Você que diz que é católico, budista, islamista, muçulmano, você que diz que já tem a sua religião, que diz que é espírita, religião não salva. A única religião que Deus conhece é Jesus Cristo. Ele é o religare, ele é o ministério da reconciliação. Está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 12, a Bíblia fala do ministério da reconciliação. Estava Deus no mundo, reconciliando o mundo consigo mesmo, pelo seu sangue. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar todos nós, reconciliando com o Pai os pecadores da terra. Satanás inventou milhões de religião falsa na terra. Só na Índia são mais de 2 milhões de deuses. No Brasil, vários milhões de deuses. Budismo, catolicismo, islamismo, hinduísmo, judaísmo, espiritismo de Allan Kardec, Seixonoe, Congregação do Brasil, e quantas igrejas, e quantas placas, e quantas religiões, mas a Bíblia diz que só há um Salvador, só um. Jesus Cristo diz que não pode o homem ser salvo, senão por ele é a porta. Esta palavra
é para que você entenda que só há um Salvador. O nome dele é Jesus Cristo. E a Bíblia fala da porta estreita e do caminho apertado. Mas quem é que quer andar no caminho apertado? Quem é que quer passar por uma porta estreita? Todos preferem a porta larga, porque a porta larga é mais vantajosa. Na porta larga você pode casar hoje, separar e casar de novo. Na porta larga você pode beber, fumar, estuprar, matar. Na porta larga você pode fazer o que você quiser. Agora na porta estreita não. A porta estreita, a Bíblia diz que nós temos que imitar Jesus Cristo. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os feiticeiros também não. A Bíblia diz que os falsos profetas também não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que todo homem mentiroso não herdará o reino de Deus. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. E qual é o homem que pode dizer que Deus é mentiroso? Tem alguém bom demais para se achar tão bom para dizer que Deus é mentiroso? Quem é que pode lutar contra Deus e logo prevalecer? Quem é? Os orixás? É ele que pode? Onde estão os poderosos da terra para dizer que Deus é mentiroso e continuar vivendo? Cadê eles? Cadê aqueles que zombam de Deus? Aonde estão os zombadores? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, que com Deus ninguém brinca e de Deus ninguém zomba. Quem tentou zombar de Deus está vivo até hoje para contar a história. Quem é? Aonde está? Quem foi o rei que se levantou contra o povo de Deus e ainda está vivo? Faraó tentou. Mas a Bíblia diz que Deus abriu o mar. O povo de Deus passou, mas Faraó e seu exército não. Morreram. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo só no arraial do rei da Síria e acabou com seu exército. 85 mil homens, um anjo só de Deus matou numa noite só. A Bíblia diz que Acabe também quis enfrentar Deus, mas não conseguiu. Todo aquele que se levanta contra Deus na terra, a Bíblia diz que não pode prevalecer.
Aí em 2018, ele falou com Deus no quarto, ele falou, Senhor, por que eu faço tudo certo? Eu não consigo, nem sei o que eu faço. E aí ele foi no banheiro, ele disse que quando ele foi no banheiro, que ele entrou no banheiro, Deus falou com ele como se estivesse ali do lado dele. E falou para ele parar de fumar. Ele me chamou e falou, mãe, vamos parar de fumar? Eu falei assim, ele me contou, Deus falou para mim parar de fumar. E ajoelhando no chão da cozinha, fazendo uma oração, chorando. E ele parou só para eu Aí escuta só, Deus fala que Deus mas o Senhor Deus usa tanto ele para falar comigo, com as outras pessoas. Eu sei, ele abre lá aquele coração. Eu tenho fé nisso, mas o nosso O Deus Senhor é não está fazendo isso aqui, não. O Senhor está fazendo a missão que Deus te deu. Viu? alguém pode ouvir. A sementinha lançada. Nós estamos para a glória de Deus. A sementinha lançada. Viu? Aí a terra, Deus age. A pessoa vai chegar lá na frente, ela vai lembrar, eu passei lá, que ela não estava fazendo isso. E aí, aquela sementinha vai virar uma árvore no coração. Irmã, a senhora vai parar de fumar, Deus está falando que a senhora tem que meditar em Lucas Lucas 9:23. 9:23. Se a senhora meditar nessa palavra, Deus vai falar com a senhora. Ó, Lucas 9:23. isso. Se a senhora meditar nessa palavra, Ele diz que Ele vai libertar a senhora. Eu também sou espiritual, a graça do Senhor. Eu estou dizendo. Ah, o nome do meu pai. Glória a Deus. E o nome do meu pai da terra. Pai de Jesus da terra, né? Lembra, Lucas 9:23. 9:23. Eu não vou Deus vai falar esquecer, com a não. senhora. 9:23. Medita todo São dia. José, Jesus, eu sei que ele está aqui do teu Sim, lado. Ele está. Ele toca nos corações. Ele falou para a senhora meditar que Ele vai libertar. 9:23. 9:23, Lucas. Deus abençoe. Glória a Deus, esta é a palavra de Deus. Glória a Deus. Apocalipse 22. A partir do versículo 11, o Senhor disse: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique mais a sua vida, porque eis que cedo venho, e a minha recompensa está na minha mão, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primogênito, o primeiro e o derradeiro. Você entendeu, irmão? Jesus Cristo está dizendo que a pessoa que é injusta, não quer mudar de caminho, continue. Ele está dizendo, se você não quer mudar de caminho, de atitudes, continue. E ele disse: quem é sujo, continue. Não quer se limpar, continue. Não quer se santificar, ele está dizendo aqui, então continua o seu caminho. Mas aquele que é justo, ele está dizendo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique ainda mais a sua vida, porque eis que cedo venho. O que é que Jesus Cristo vem buscar nesta terra? Se a terra está corrompida, se os homens estão corrompidos, o que é que ele vem buscar aqui? A Bíblia diz que é a igreja dele. Só isso. A parte de Deus nesta terra é a igreja dele. Quem é a igreja? Todo aquele que recebe o Filho dele. Onde está escrito? João 1,12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, leia. Ele diz: eu tenho uma recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. O homem que faz o mal, o que é que ele vai receber? A Bíblia diz que é o inferno. A mulher que faz o mal, o que é que ela vai receber? Inferno. E quem faz o bem? A Bíblia diz que vai receber o bem. O bem de Deus é o que? Vida eterna.
No céu não entra pecado. A Bíblia diz que no céu não entra pecadores, senão lavado e remido no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, a partir do 13, ele diz: eu sou o alfa e o ômega. O que quer dizer isto? O primeiro e o derradeiro. Não existe mais ninguém depois de Deus. Ele é o primeiro, ele é o derradeiro. Não existe esse negócio de profeta, esse negócio disso, daquilo outro, papa, padre, pastor. Deus está dizendo: eu sou o primeiro e o derradeiro. No meio não existe ninguém. É Deus que manda em tudo. É Ele que faz tudo. Ele que determina. Ele que faz a lei. Ele que dá a vida. Ele que tira a vida. Ele faz a ferida e Ele também sara. Não há ninguém maior que Deus na terra, nem no céu, nem no inferno. Deus está em todos os lugares. Onde está escrito isso? Salmo 139, leia. Só sabe ler pornografia? Leia a Bíblia. Ele diz, no 14, versículo 14 do capítulo 22 de Apocalipse, ele diz: bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito de entrar na cidade santa pelas portas. Aí no versículo 15 do capítulo 22, Jesus Cristo diz: ficarão de fora os cães. Quem são os cães? A Bíblia diz que os cães são aqueles homens que dão mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Os cães, Deus está dizendo que dá mais valor às coisas dos homens do que às coisas de Deus. Os cães da terra são aqueles que dão mais valor à maconha, cachaça, tabacaria, uísque com Red Bull e prostituição, carnaval, feitiçaria, tudo aquilo que Deus odeia. A Bíblia diz que todo aquele que gosta mais das coisas do inferno do que das coisas de Deus é cão, pior que cachorro, pior que porco. Deus está falando debaixo desse viaduto, mas é só para quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir, continua o seu caminho. Gosta de matar, continua matando. Gosta de fumar, continua fumando. Gosta de se prostituir, continua se prostituindo. Só que no dia da tua morte, não pergunta por ele, não pergunta. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, quem é que quer orar nessa cidade? E se humilhar, quem é que quer se humilhar diante de Deus nesta cidade? Ninguém. E se converter dos seus maus caminhos, quem é que quer se converter? O que é se converter? Voltar para Deus. Quem é que quer? Ninguém. O que é que o povo gosta? Maconha, cachaça, prostituta, futebol, carnaval, feitiçaria, macumba, encruzilhada, frango com farofa. Mas quem é que quer buscar a face de Deus? Ninguém. Ninguém. Quem é que quer orar nesta tarde maravilhosa? Ninguém. Quem é que quer jejuar pelo filho que está se prostituindo? Ninguém. Quem é que quer orar pelo filho, a filha que está se prostituindo? Ninguém. Cadê os pais dos bandidos da terra? Estão no bar, bebendo, jogando sinuca. E cadê as mães que não oram pelos seus filhos que estão morrendo no tráfico? Cadê? Onde estão elas? Academia. Cadê elas no ciclo de oração da igreja? Cadê? Cadê as mulheres velhas no ciclo de oração? Não tem. Cadê elas? Pilates, caminhada, buscando as coisas do mundo, fumando, na encruzilhada, atrás de orixá. Mas quem é que vai buscar Deus? Quem é que vai no ciclo de oração de manhã, na quarta-feira? 4 gato pingado, cadê o resto? Onde estão elas? Cadê elas? Na academia, malhando, ou no estúdio de tatuagem, fechando as costas. E cadê o povo que ora?
Onde está o povo que ora, que põe o joelho no chão, pelo filho que acha que é mulher e ele é homem? Cadê? Quem é que está orando, buscando a face de Deus? Será que Deus está falando besteira neste dia? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus está dizendo que Ele tem um povo na terra, que se chama pelo nome dEle. Quem são? Os crentes. O que é crente? Quem crê na Bíblia. Se não crê no que está escrito, você não é crente. Cadê o povo de Deus? Ele disse: se o meu povo orar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu a vossa oração, sararei a vossa terra e perdoarei os vossos pecados. Onde está escrito? 2 Crônicas 7,14. Todo crente conhece essa palavra. E por que não se humilha? E por que não ora? E por que não larga a maconha? E por que não larga a prostituição? Por que o povo não larga a prostituição? Por que o povo gosta mais de maconha, cachaça, uísque com Red Bull, encruzilhada, frango com farofa? E por que ninguém lê Bíblia? Se Deus condena todas estas coisas, por que o povo brasileiro não lê? Por que os japoneses não lêem? Os chineses? Por que as pessoas queimam a Bíblia? Porque não quer saber a verdade. Não quer saber porque o povo gosta de mentira. O povo gosta de gente mentirosa. Quando tem um pastor mentiroso, tira até as calças do povo. Fogueira Santa, um monte de Vale do Sal Grosso, mas isso não está na Bíblia. A palavra de Deus é bem simples: convertei-vos, arrependei-vos, deixai o pecado. É só isto. O que separa o homem de Deus? O pecado. Onde está escrito? Isaías 59, a partir do 1. Diz que a mão de Deus não está encolhida, nem o ouvido de Deus agravado para não ouvir a oração do povo. E por que Deus não ouve e não faz nada? Por que o povo está morrendo de câncer? Por que o povo está doido no meio da rua, carregando uma mochila, dormindo no meio da rua, matando os outros? Por que tantas facções no Brasil e no mundo? Porque o povo de Deus não ora. Mas o povo diz: se continuar com essa conversa, vou quebrar a caixa e vou rasgar a Bíblia e bater no pregador. Você não vai fazer nada disso, porque não tem autoridade. Quem tem autoridade neste lugar é Deus, é Ele que está falando. E quem pode dizer que Deus está falando besteira e viver para contar a história? Quem é? Aonde estão os homens valentes da terra que podem dizer que Deus está mentindo ou falando besteira? Cadê eles? Aonde estão? Deus enviou a sua palavra por toda a terra, todo mundo ouviu, mas as pessoas dizem: para que isso? Para que isto no meio das ruas? Essa baderna, para que isto? Para quê? Mas se fosse um funk, se fosse um prostituto aqui com as suas mulheres dançando, isso aqui estava cheio, tinha gente por cima do telhado para ver um prostituto, um homem que está caminhando para o inferno. Mas como é a palavra de Deus, raridade da pessoa que escuta. A maioria das pessoas quer matar o pregador. A maioria das pessoas, se falar qualquer coisa relacionada a pecado, as pessoas querem matar o pregador, mas ninguém quer se arrepender. E por isso as pessoas continuam sofrendo. Quantas famílias hoje sofrendo, velando os seus filhos lá no cemitério de Itaquera? Quantas pessoas poderiam estar vivas e não estão, porque não oram a Deus, porque não buscam a face do Senhor, porque o Brasil e o mundo odeiam Deus, odeiam. Se a palavra de Deus, todo mundo cospe no chão e as pessoas dizem: está incomodando o meu comércio, está incomodando o meu emprego, está incomodando, porque não vai fazer barulho para lá. Não era melhor ouvir a palavra de Deus, se arrepender, buscar a face do Senhor? Porque a Bíblia diz em Isaías 55:6: buscai o Senhor. O Senhor manda buscar Ele. Buscar como quem busca o próprio ouro, um tesouro. Porque a Bíblia diz... Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que será que é tão difícil vencer o pecado? Por causa da carne, porque o homem não ora, irmão. Quebranta a carne, jejua, ora. Paulo diz que
que existe uma briga dentro do homem. O homem quer tudo aquilo que a carne agrada: maconha, cachaça, prostituição, sexo ilícito, tabacaria. O homem quer tatuagem, o homem quer pires, o homem quer tudo. E quem é que quer botar o joelho no chão e orar? A carne não quer isto. O homem é uma alma que mora no corpo, que tem um espírito. Olha a confusão, 3 em 1. A carne quer tudo que lhe agrada: churrasco, cerveja. A carne quer tudo que agrada. E o espírito? O espírito quer orar, o espírito quer Deus. Lá no Sudão agora, nesse momento. Sudão do Sul, não é? África. Olha aí. Se eu estivesse na África, irmão, eu tapava a boca. Pra você ver, irmão. Tinha uma frota, até ontem tinha uma frota de caminhão cheio de corpo. Meu Deus, cara. Agora eu te pergunto, quem é que está noticiando isso? A Globo? Ninguém. Sabe por quê, irmão? Porque o povo de Deus é como se fosse, não sabe por A quê? ovelha. A ovelha que vai morta aí e não está nem aí, irmão. Agora mata uma feminista para tu ver. Quem tá segurando o cajado do pastor é o próprio lobo. Por isso, irmão, ó, você prega debaixo do viaduto, mas vai pregar essa palavra aqui na igreja, ó. Ninguém quer ouvir. Aqui não. O negócio é louvorzinho, Bênção, né? ponto de encontro, encontrar namorada. Humilhança dentro da igreja. Tá assim, irmão. Mas vamos ficar na palavra que nós vencemos. Amém. Irmão, Deus abençoe, vai com Deus. Bom dia. O Senhor Deus, Ele é vivo, tem boca e fala, ouvido e ouve. A Bíblia diz no Salmo capítulo 101, versículo 6, que os olhos de Deus estão em toda parte, contemplando as obras dos homens. Deus vê tudo que o homem faz, escuta tudo que ele diz e vê todas as suas obras. Mas a Bíblia diz que um dia ele vem e trará recompensa para todos os homens. Aquele que fez o mal receberá o mal, e aquele que fez o bem receberá o bem. Qual é o bem de Deus? A vida eterna. E qual é o mal de Deus? Lançar todos os moradores da terra que não deram ouvido a sua palavra no inferno. Onde está escrito isso? Salmo capítulo 9, a partir do versículo 17. Todo aquele que não deu ouvido à palavra de Deus, a Bíblia diz, será lançado no inferno. E todas as nações que se esquecem dele, todo aquele que se esquece de Deus será lançado no inferno. Deus está falando, não está ouvindo, né? Então continua a tua vida, continua bebendo, fumando, se prostituindo, traindo a mulher, vendendo droga, continua na facção até o dia da morte. Aí depois nós conversamos. Aí depois que a bala bater no peito e o fôlego da vida faltar, você precisará de Deus. No dia que a alma sair do corpo, você precisará de Deus. Você acha que a vida é só isto? Você acha que a vida é só comer, beber e fazer neném? É só isso? Você acha que é isso? Você acha que a vida é só essa? Espera o dia que a alma se desconectar do corpo. Espera para tu ver. A Bíblia diz que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3,18. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. O homem que não serve a Deus, a Bíblia diz que ele não serve para nada, está ocupando a terra inutilmente, é uma figueira infrutífera. Para que tanto barulho na rua? Então continua com essa tua ideia. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Aquele que não ouve a palavra de Deus nunca terá fé.
nunca mais ela vai esquecer. Senhor, graças te damos por mais um dia de vida neste lugar. A chuva vem vindo. Lucas 9, 23. A chuva está se aproximando, a tempestade também. Ora a Deus, para que este vento e esta chuva não tire a vida de ninguém. Porque se morrer sem Jesus Cristo, ainda que você ache que isso é besteira, descerá para o inferno. A mesma palavra. Deus abençoe. A senhora sabe por que a depressão? Porque a pessoa não lava o bicho? Por causa do a gente é mais só de fazer a carne do corpo. Orgulho, vai dar. Porque a gente só quer as coisas para cá. Deus vai falar aí, negue-se a si mesmo. Quer negar? Eu quero. Mas pelo amor de Cristo, eu vou tirar da minha vida. Ah, coisa muito. Servir a Deus é negar a si mesmo. Um dia a sua irmã vai passar aqui para dar um testemunho. Que ela foi na terra, Deus livrou ela. Ela vai, irmã, pode crer. Eu sou José. Tá bom. E quando ela estiver livre, você diz glória a Deus. Só isso. É glória a Deus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi pregada, a tua verdade foi exposta neste lugar. Existe alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus Cristo e se livrar do inferno? O Senhor Deus está dizendo em 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14: se o meu povo, Deus tem um povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Senhor, se eu não orar, se não orar vai continuar doente, se não orar vai continuar comendo pão do lixo, se não orar vai continuar pobre e miserável. Mas se dobrar o joelho e se orar a Deus e se humilhar, Deus ouvirá a sua oração, sarará a sua terra e perdoará os seus pecados. Esta é a palavra de Deus para nós nesta tarde. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus Cristo e se livrar do inferno? Ninguém acredita no céu nem no inferno, então continua a tua vida. Continua a tua vida. Depois não diz que Deus não te avisou. Se ouvir a palavra de Deus, não endureça a vossa cerviz. Ouviu a palavra e continua com o coração duro? Então continua. Depois não reclama de Deus. Depois não reclama de Deus. Quer continuar no caminho errado? Então continua. Senhor, esta é a tua palavra. A tua palavra foi pregada neste lugar. O povo ouviu e odiou. A porta foi aberta na terra. O Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 10 versículo 9: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Salvo de quê, Senhor? Do inferno. Mas o povo não acredita em inferno, a não ser quando ele chega lá. Quando ele chega no inferno, que ele vê a cara de Satanás, ele diz: não é que é verdade? Não é que aquele careca, gritarão e barulhento, estava falando a verdade? Porque eu li na palavra de Deus. O Senhor Deus abriu uma porta na terra estreita, e Ele colocou um caminho apertado que leva o homem para o céu. Não adianta balançar a cabeça não, viu, varão? Porque se tu não crê nesta palavra, até tu irá para o inferno. Se não acreditar nesta palavra, não adianta placa de igreja não. Deus não respeita a placa de igreja não. O que Deus respeita é a palavra dele.
Está escrito: eu sou a porta. Não quer pregar a palavra, né? Então continua. Continua. A tua religião morta. A fé sem obras, ela é morta. Morta. Diz que ama a Deus, mas não larga nada por causa dele. E as pessoas dizem: quando eu morrer eu vou para o céu. Se há um céu de justiça, você não entra. Só entra no céu o pecador que recebe Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. O que quer dizer isso? Senhor quer dizer dono, e Salvador, Salvador da alma. A palavra de Deus foi pregada. Senhor, se há alguma glória, se há, meu Deus, algum louvor nesta palavra, nesta pregação, seja dada ao Senhor. Amém.